Olá, meus amigos, dando continuidade ao nosso planejamento 365, nós vamos agora falar de um tema de direito processual do trabalho, que é o cabimento do recurso ordinário, nosso famoso RO. Quando utilizar o recurso ordinário? E por que eu escolhi esse tema? Porque é bem comum nós lembrarmos apenas de uma hipótese de cabimento. Para muitos a resposta seria o quê? Sentença. Quando interpor o RO de sentença? Sentença RO. Mas vejam que existem três hipóteses de cabimento. A sentença é apenas uma delas, é apenas a primeira que consta no artigo 895 da CLT. Nós vamos ver mais outras duas situações. Então, o artigo 895 da CLT, que fala do cabimento do recurso ordinário, traz a sentença no inciso 1º. Traz ali, e claro, é a hipótese mais comum do dia a dia. Quando é proferida uma sentença, a parte prejudicada ou as partes prejudicadas, porque pode haver sucumbência recíproca, em 8 dias úteis vão realizar a interposição do recurso ordinário perante o juízo ACO, que é aquela vara do trabalho que proferiu a sentença. Para quê? Para realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Vejam que o inciso 1º, ele fala de sentença definitiva ou terminativa, ou seja, pouco importa a natureza, pouco importa o conteúdo da sentença. Lembra lá o que é uma sentença definitiva? Sentença definitiva é aquela que julga o mérito, que extingue com resolução do mérito, aquela sentença que vai lá na frente gerar a coisa julgada material. A terminativa é aquela que extingue sem resolução do mérito, quando há algum erro, algum vício que o juiz extingue sem resolução do mérito. Pouco importa se a sentença é definitiva ou terminativa. Nós teremos a interposição de um recurso ordinário em 8 dias úteis. Aí eu trouxe algumas situações bem importantes aqui. É bem normal nós termos acordo, conciliação na Justiça do Trabalho. Então eu ajuizei uma ação trabalhista em face da empresa Alfa, no curso do processo é feito um acordo, ou na audiência, naquelas tentativas obrigatórias, ou mesmo no curso do processo a gente apresenta uma petição do acordo pedindo a sua homologação. O que nós temos em relação a isso daqui? Vejam, eu tenho uma sentença homologatória de acordo. Então a sentença homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito. Então a sentença que homologa o acordo, ela é definitiva, ela extingue o processo com resolução do mérito. Só que olha um detalhe aqui. Cabe recurso ordinário dessa sentença? Não. E se a parte se arrepender? Não. E se a parte foi coagida? Não. E se ela foi obrigada? Não. Se existe algum erro ali naquele acordo, não pode recorrer. Não cabe recurso de sentença homologatória. Mas, Bruno, peraí, a parte foi coagida. Existe um erro grave ali, a parte não vai poder recorrer? Não, ela não vai poder recorrer. Sabe por quê? Porque a sentença que homologa acordo, ela transita em julgado de imediato. E com o trânsito em julgado não cabe mais recurso. Este vício que você está falando, essa coação que você está falando, ela vai ser demonstrada através de um outro mecanismo processual, que é aquela ação que se ajuiza após o trânsito em julgado para desconstituí-lo. Que ação que é essa? Ação rescisória. Então vejam que não vai caber recurso, mas tem um vício grave? É um vício grave que se caracteriza como ali cabimento da ação rescisória, então vamos ajuizar a ação rescisória, que é o que nós temos na súmula 259. A súmula 259 deixa claro que neste caso aqui vai caber a ação rescisória, não cabe recurso, cabe a rescisória, que tem que estar dentro do prazo de 2 anos, que tem que se fazer ali o depósito prévio de 20% e tem que passar por todo o procedimento no tribunal típico desta ação.
Perfeito? Ainda falando sobre acordo. Vamos lá. Não homologou o acordo. Se o juiz homologou, já falamos. Não, ele não homologou. Não houve a homologação do acordo. O juiz leu aquele acordo e falou, não homologo este acordo. E aí? A parte tá o bicho, tá nervosa, um absurdo, eu quero, a outra parte quer, e esse juiz não quer homologar, vou recorrer. Calma, olha o que acontece, olha um detalhe que eu coloquei para vocês aqui. Esse acordo, que não foi homologado, ele é um acordo judicial, ou seja, um acordo que foi apresentado dentro de uma ação judicial. A súmula 418 diz que o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Súmula 418 do TST diz, o juiz não é obrigado a homologar o acordo que foi apresentado naquela ação trabalhista. Então você não vai poder recorrer. Você não vai poder impetrar mandado de segurança, não. O que vai acontecer? A partir do momento que é uma ação que está em curso e o juiz não homologou o acordo, ele vai continuar praticando os atos naquele processo. Não cabe recurso, não cabe aqui impetração de mandado de segurança. Inclusive a súmula 418 diz que não há violação a direito líquido e certo, dando a deixa ali de que não cabe o mandado de segurança. Agora, olha como tudo é diferente, olha aqui. Agora é um acordo extrajudicial. Você levou para homologação um acordo extrajudicial. Eu e você firmamos esse acordo extrajudicial, colocamos no papel, assinamos, os nossos advogados assinaram, peticionamos, o juiz leu e falou o seguinte, não homologo. Neste caso aqui, se o juiz se nega a homologar, ele vai proferir uma sentença, porque ele vai extinguir o procedimento. O procedimento serve simplesmente para homologar ou não. Então, se ele homologa, ele extingue por sentença. Se ele não homologa, ele extingue por sentença. E ao não homologar, ele gera um prejuízo para as partes. Então, as partes vão poder interpor recurso ordinário agora? Vão. Vejam que eu vou poder interpor um recurso ordinário, porque neste caso o processo acabou. Foi proferida uma sentença. Diferente do judicial. No judicial, quando você tem uma ação trabalhista em curso, quando o juiz não homologa, o que acontece? O processo continua. Aqui não homologou, é uma sentença que extingue o processo. A parte prejudicada vai interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias. Perfeito? Depois, inciso 2º. O inciso 2º do artigo 895 vai falar que cabe recurso ordinário de acórdão proferido em ações de sua competência originária. Então, eu tenho um acórdão que foi proferido numa ação de competência originária do TRT. Esse que é o detalhe que eu vou colocar aqui para vocês. É uma ação de competência originária do TRT e eu vou aproveitar e fazer uma pirâmide rapidinho aqui. Vara do Trabalho, TRT, TST. Geralmente, a gente pensa no início da ação trabalhista onde? Na Vara do Trabalho. Então, geralmente a gente pensa na ação sendo apresentada perante a Vara do Trabalho, que profere uma sentença, eu interponho o recurso ordinário para o TRT. Não é assim? Agora, existem ações que são de competência originária do TRT, ou seja, que não passam pela Vara do Trabalho. Se elas são de competência originária do TRT, é porque elas já começam perante o TRT. Olha aqui a ação onde que vai começar, já começa no TRT, que vai proferir um acórdão e eu vou interpor recurso para o TST. Que recurso é esse? O RO. Então o RO pode ser da Vara do Trabalho para o TRT ou do TRT para o TST, desde que seja numa ação dessa de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Coloquei essas duas súmulas aqui.
Essas duas súmulas falam de mandado de segurança e de ação rescisória, que são duas ações comumente iniciadas no TRT. Eu venho com o meu mandado de segurança perante o TRT. O TRT julga, profere um acórdão, já que é um tribunal, é um julgamento colegiado. O TRT vem e profere um acórdão contrário aos meus interesses. Eu vou interpor recurso ordinário para o TST. Eu venho e ajuizo uma ação rescisória perante o TRT. O acórdão contrário aos meus interesses, eu faço o quê? Interponho recurso ordinário para o TST. Então é importante falar isso daqui para a gente tirar duas manias que a gente tem. Uma primeira mania é achar que RO só cabe de sentença. Já estou demonstrando que não. A outra mania é achar que RO é sempre julgada pelo TRT. Não. Este caso aqui, ó, o RO vai ser julgado por quem? Pelo TST. O TST é que vai julgar o recurso ordinário, ok? Vamos lá, a gente tem ações de competência. Neste caso, a competência do julgamento é para o TST. Nós temos ações de competência ordinária do TST? Nós temos ações que começam lá direto no TST? Sim. Neste caso, obviamente, que a gente não vai falar em recurso ordinário, a gente não vai falar em recurso de revista, nada. A gente só vai falar dos recursos internos dentro do próprio TST e recurso extraordinário para o Supremo, tá bom? Essa é a segunda hipótese. Então, a primeira hipótese de cabimento, sentença. A segunda hipótese de cabimento, acórdão do TRT em ações de sua competência originária. Geralmente, mandado de segurança, ação rescisória, pode ser dissídio coletivo, pode ser ação cautelar também. E aí a terceira hipótese de cabimento, decisão interlocutória. Bruno, interlocutória é irrecorrível. É a nossa regra geral do artigo 893, parágrafo 1º. Perfeito. Decisão interlocutória é decisão irrecorrível. Essa é a regra geral. Só que em processo, você sabe que toda regra geral tem alguma exceção. Então existem exceções, existem decisões interlocutórias que são passíveis de recurso de imediato. Eu vou trazer duas aqui para vocês, que seriam exceções, sendo que nessas duas hipóteses, o recurso a ser utilizado contra a interlocutória vai ser o recurso ordinário. Primeira hipótese aqui, incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho lê aquela determinada ação e fala, não, a competência não é da Justiça do Trabalho. Essa ação tem que remeter lá para a Justiça Comum. Ele profere uma decisão interlocutória, reconhecendo essa incompetência absoluta, mandando lá para a Justiça Comum. Dessa decisão interlocutória vai caber recurso de imediato, é uma exceção. Qual é o recurso imediato? Recurso ordinário. Outra situação, discussão sobre incompetência territorial, local do ajuizamento da ação. Ajuizei a ação em Vitória, no Espírito Santo. Você, reclamado, apresentou exceção de incompetência. Disse que esta ação deve ser remetida lá para São Paulo. O juiz do trabalho de Vitória, no Espírito Santo, reconhece a incompetência e remete para uma das varas do trabalho de São Paulo, capital. Vai caber recurso dessa decisão interlocutória? Vai. Qual é o recurso? Recurso ordinário. Por que vai caber recurso dessa decisão? Porque mandou para uma vara do trabalho vinculada a outro TRT. Está saindo do TRT 17ª região, que é o do Espírito Santo, indo para o TRT 2ª região, que é o São Paulo, capital. Quando eu mando para a vara vinculada a outro TRT, eu possibilito a impugnação imediata. Eu possibilito que a parte prejudicada interponha recurso de imediato. E qual é o recurso? O nosso recurso ordinário. Então, muito cuidado aqui para fazer a vinculação apenas com a sentença. Claro que a hipótese mais comum é, mas não é a única. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.